Muito bem, será que profissionais de biblioteconomia conseguem atuar com UX design, né? Será que pode isso? Será que tem alguma relação? E como que isso funciona? Bom, alguns dos meus superpoderes são a minha formação, né, em áreas bastante irmãs ali, eu acho que todas são parentes, elas conversam e se complementam. Eu me formei em biblioteconomia e depois eu fiz especialização em gestão de informação digital, depois fiz outra especialização em arquitetura da informação e lá dentro desse curso tive a oportunidade de aprender sobre experiência do usuário, o X. É, Fiz vários cursos livres também, fora da graduação e da pós-graduação. Cursos de UX e de UX Writing. E entendo hoje que todas essas áreas conversam, elas contribuem uma com a outra. E eu fiquei muito feliz com esse caminho que eu trilhei, porque isso fez muito sentido para o que eu queria realizar, para o trabalho que eu tenho vontade de realizar. Também sou editora e redatora aqui do canal do Bibliothinking. A gente tem perfil de Instagram com conteúdo, tem site, enfim. Também sou mãe do Oliver, né? Tem um filhinho de 4 anos, então se você está assistindo esse vídeo hoje, enfim, ele tem 4 aninhos, tem um coelhinho, eu sou casada. Sou professora também no curso de pós-graduação de arquitetura de informação lá no Unify. Tento fazer exercícios físicos, adoro música e meditação. Bom, enfim, tirando tudo isso, vamos para o tema. O tal do profissional da informação. É importante a gente entender esse termo profissional de informação e como isso está relacionado ao profissional da biblioteconomia. Então, a biblioteconomia é aquele profissional que a gente geralmente associa a bibliotecas, né? Que atua com tratamento, disseminação, registro, guarda, classificação de informações e documentos, acervos. Mas a gente também é chamado, e até prefere ser chamado de profissional da informação. Muitos escritores, estudiosos da nossa área trouxeram esse termo, e isso é muito importante. Sabe por quê? Porque entendendo esse termo profissional da informação, a gente consegue entender melhor onde se encaixam as nossas habilidades e competências, né, no desenvolvimento de produtos e serviços. E quando a gente pensa em bibliotecária, por exemplo, a gente logo pensa em biblioteca, em livro, lugares silenciosos, escolas, universidades, não é? É normal, isso acontece com muita gente, e o nome, biblioteconomia, bibliotecária, não ajuda muito essa dissociação de bibliotecário e biblioteca como o único espaço possível de atuação profissional, certo? Mas eu quero te convidar hoje a entender um pouquinho do meu trabalho, né, como bibliotecária, que atua, né, dentro da área de UX e arquitetura de informação e como que essas três áreas elas dão um match, né, muito legal. Inclusive, a primeira coisa que eu vou contar aqui para vocês, quem não conhece, existe um livro chamado Arquitetura da Informação para a Web, criado por dois autores chamados Peter Morvile e o Lois Rosenfeld. Eles são bibliotecários e a própria arquitetura da informação, né, é contada nesse livro, a sua origem, a sua história, como esse termo arquitetura da informação surge, e surge por conta da inspiração nas estruturas e formas de organização das bibliotecas. Você parar para pensar, desde que o mundo é mundo, tem muito conteúdo, informação, aprendizado, conhecimento, histórias, né? Decisões tomadas durante a história, tudo isso que precisou ser documentado de alguma forma, registrado como memória e como conhecimento para você poder aplicar, né? Então, como construir uma casa, sei lá, alguém foi lá e escreveu como isso acontecia ou registrou de alguma maneira, ainda antes da escrita, isso era registrado de alguma maneira. E as bibliotecas surgem em algum momento da história como um lugar para organizar toda essa informação. E foram as primeiras formas de organizar a informação, essa que é a verdade, né? Há 2 anos, mais ou menos, eu fiz uma entrevista aqui no Bibliothinking e eu trouxe algumas citações de frases sobre como o profissional da biblioteconomia se sente em relação ao mercado de trabalho. Então, só para vocês entenderem um pouquinho que essa imagem de associar biblioteca e biblioteconomia é muito comum, mas é algo extremamente negativo. E você que está assistindo esse vídeo hoje, a partir de agora, vai abrir a sua mente e vai entender muito mais o leque de opções de profissões, de opções de trabalho para esse profissional. Uma das falas é: o mercado de trabalho é limitado devido a essa imagem retrógrada que as pessoas têm da profissão do bibliotecário. Pessoas que se sentem frustradas por ter as competências condizentes com a necessidade de mercado atual, mas tem, né, uma questão dos empregadores terem um enorme desconhecimento sobre quais são essas competências que esses profissionais têm. Então, entendendo que o bibliotecário hoje
ele atua, na verdade, com toda e qualquer informação, então não é a informação no suporte do livro, né? O livro está lá na biblioteca, assim como revistas, jornais, enfim. Mas o que tem dentro do livro, o que tem dentro da revista, o que tem dentro do jornal ou qualquer outro suporte de informação é a informação, é o dado, é o metadado. E é com isso que ele atua, é com isso que ele trabalha, é a partir dali que ele pensa em atender necessidades das pessoas. Então ele trabalha com pessoas e com informação, dados e metadados. E a informação, então, é objeto de trabalho, não é o livro. Né? Então, a partir de hoje, pare de falar que bibliotecário só atua em biblioteca, ou que bibliotecário só pode atuar com livro. É uma das muitas opções e sim, a biblioteca é super importante, precisa existir, ainda tem um trabalho árduo de valorização da própria biblioteca e da importância disso dentro das instituições, principalmente educacionais no nosso país, públicas e privadas, infelizmente nem no setor privado. Hoje, a gente pode bater palmas para o tipo de reconhecimento que a gente tem desse profissional e do papel da biblioteca, né? Mas a gente precisa entender também as outras opções de atuação desse profissional, que às vezes não se interessa só em atuar com o espaço da biblioteca e quer trabalhar com a informação em outros segmentos. Né? Se eu tenho a informação como objeto de trabalho, então eu tenho muitas opções aqui de atuação com isso, né, em torno disso. E uma das autoras muito bacanas e famosas que eu recomendo para quem quiser entender mais o tema é a Marta Valentim. Ela escreveu o livro Formação do Profissional da Informação. Como que esse profissional atua, com a possibilidade de atuação, né? E eu separei algumas das frases, a lista é bem longa, porque são muitas possibilidades, mas eu trouxe as frases aqui que mais me chamaram a atenção e que reforçam o que eu estou falando. O profissional da informação pode formular, gerenciar projetos de informação, aplicar técnicas de marketing, liderança e relações públicas. Lembrando que a gente trabalha com informação e com pessoas, né? É para pessoas que a gente trabalha. Capacitar e orientar usuários para um melhor uso dos recursos de informação, elaborar produtos de informação, executar procedimentos automatizados próprios em um entorno informatizado, planejar, executar estudos de usuário, formação de usuário da informação. A gente sempre trabalhou com estudo de comunidade e usuários. Podemos desenvolver e executar o processamento de documentos em distintos suportes e unidades, sistemas e serviços de informação. E né, uma frase aqui que ela traz no livro que eu achei fantástica. Podemos planejar, constituir e manipular redes globais de informação. E aí, né, é uma frase assim, nossa, o bibliotecário domina o mundo, né? Sim, podemos, mas somos modestos, a gente faz um ótimo trabalho realmente. Brincadeira. Mas vamos lá. Se der tempo, eu coloco um efeito de bateria aqui para fazer a piada. Brincadeira, não vai dar tempo de fazer essa edição, então vai ficar assim mesmo. Mas a ideia aqui é que a gente pode realmente planejar e constituir redes de informação, uma visão maior, uma visão sistêmica, né? E aí eu tô chegando mais próximo do que eu quero falar para vocês. Uma coisa antes é que você pode perceber que em nada disso que eu falei a palavra biblioteca aparece. Tá? Eu tô falando o tempo todo de informação e não de biblioteca. Então, a partir de hoje, se você achava que bibliotecário só atuava em biblioteca, pare de falar isso, por favor. Porém, só essa formação dentro da biblioteconomia não é suficiente para resolver essa questão, para torná-lo um profissional apto a sair do curso de graduação muitas vezes e atuar diretamente em uma empresa de tecnologia. Ele vai ter que ter um caminho de especialização, ele vai ter que correr atrás de alguns outros conhecimentos, vai ter que desenvolver competenciabilidade para atuar em alguns nichos. Então, assim como a área da medicina ela se especializa em determinados ramos, a gente também precisa entender se a gente vai para a área educacional, cultural, se a gente vai para a área jurídica, financeira, se a gente vai para a área da museologia, da arquivologia, se a gente quer seguir para uma área de tecnologia digital, né? Que área, enfim, a gente vai se especializar para poder desenvolver um trabalho melhor. Então, sim, para ocupar os espaços destinados a esse profissional no mercado de trabalho, é necessário que tanto a formação da graduação já traga opções e fale e fomente o assunto né, das opções de trabalho, principalmente no mercado digital, que é pouco explorado, mas também para definir esse profissional que é tão importante, tão desejado e atender as demandas que existem. Né? Essa frase aqui é da Marta Valentim, tá? Então, o próprio profissional, o estudante hoje de biblioteconomia tem que ter consciência das suas limitações também. Né? E, por outro lado, ele tem que, então, buscar os conhecimentos que ele não tem, visando, então, uma inovação qualitativa contínua. Se tem uma coisa que nós não vamos parar nunca, é de estudar e de acompanhar as mudanças, novas ferramentas, novas abordagens e mindsets.
Então, você que está aqui hoje está buscando esse conteúdo, com certeza. Você está buscando essa formação e está fazendo esse caminho, está trilhando esse caminho junto comigo. E pensando muito nesse texto que a Marta Valentim criou, isso já há bastante tempo, tá? Que é super atual, eu comecei a imaginar que, provavelmente, né, eu já comecei a imaginar e perceber já há algum tempo, né? Eu já tenho aí um longo tempo de casa da biblioteconomia, já comecei a notar que ao procurar vagas de emprego, existem muitas vagas condizentes com as nossas habilidades, né? Como a nossa colega ali citou na nossa entrevista. Mas o problema está nos termos que a gente procura o emprego e nos termos que os empregadores utilizam para descrever a vaga. Então, o que eu comecei a fazer? Eu fiz, em determinado momento, uma pesquisa no LinkedIn e comecei a digitar várias palavras-chave que têm a ver com a nossa profissão e com tudo que a gente faz. Tanto associados mais ao nome da biblioteconomia e termos que a gente está mais acostumado dentro da nossa área mais tradicional, vamos dizer assim, e termos novos que têm surgido para fazer coisas que a gente sempre fez, porém dentro de outros segmentos. Então, sei lá, gestores de conteúdo digital, curadores, taxonomistas para e-commerce, desenvolvedores de vocabulários, né, de tags, tratamento de informação, enfim, todo tipo de termo que você pode imaginar. E aí eu montei um e-book que está gratuito no nosso site, é só acessar www.bibliathinking.com e aí você vai procurar aqui por esse artigo, né? Vou deixar aqui no link da descrição também, como encontrar vagas que dão match com esse profissional da informação. E aí eu encontrei várias vagas, coloquei todas essas vagas no livro, não coloquei o nome da empresa, mas eu trouxe a descrição da vaga, o que é exigido, e destaquei essas palavras e coloquei ali uma legenda, uma espécie de termômetro do que dá mais match e do que dá menos match. Na verdade, tudo que tá lá dá match, mas a legenda que vocês estão vendo aqui desses corações vai dizer o que combina muito, né, e que, tipo, você já consegue, como profissional da biblioteconomia, com muito menos esforço ou especialização, você consegue lá abraçar essa vaga. Aquilo que combina, mas você vai ter que rever algumas coisas que você já sabe, assim, você vai ter que dar uma especializada ali em alguma área específica, com um pouco mais de carinho. Aí eu tenho um coração aqui que diz que precisa de um certo investimento, então você vai ter que talvez estudar alguma coisa nova, fazer um curso, né, desbravar um novo caminho aí, e vale a pena seguir em frente e negociar essa vaga, vai ter um certo esforço de convencimento do que você faz para explicar e mostrar que o que você faz é o que essa pessoa está precisando, fazendo uma tradução de termos ali, entendendo quais são os termos que ele usa para isso, então falando na língua do empregador, né, na linguagem da vaga. E também tem um coração aqui paralisado, que assim, pode dar certo, né, mas você vai ter que ter um conhecimento bastante especializado nesse caso, né, que há áreas que vão exigir um grande conhecimento em tecnologia digital, talvez desenvolvimento, ou uma área específica jurídica, enfim, que vai ter que ter um conhecimento além, muito além do que você possa ter, enfim. Mas aqui é só uma sugestão, porque de repente você tem já esse conhecimento, né, e apesar de vir da biblioteconomia, teve alguma outra graduação, se formou em alguma coisa. Então aqui é só uma sugestão, na verdade, não é cravada em pedra, né? E aí, para entender, então, o meu trabalho, né? Se eu estou dizendo que eu estou atuando dentro de uma área que não é considerada tão tradicional dentro da área da biblioteconomia, como a área de UX designer, como a área de UX design, perdão, eu quero te convidar a entender o que eu faço por meio de um caminho de desconstrução da informação, né? Então, imaginando a figura do átomo. Em algum momento, o átomo foi considerado como a menor parte de alguma coisa, até que alguém foi lá e desconstruiu o átomo e descobriu que lá dentro tinha prótons, nêutrons e um elétron, né? E os elétrons e um núcleo também. Então, tinha mais coisa lá dentro, né? Tinha uma parte menor ainda, várias partes menores que tinham que ser exploradas. E quando a gente pega, né, essa mesma lógica e tenta, oi, como assim, né? Vamos entender isso com calma. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como fazer essa desconstrução passo a passo, para não embolar a tua cabeça. Mas vamos lá. Se eu tenho aqui vários suportes de informação que o bibliotecário sempre, né, lidou durante a sua profissão mais tradicional, como livros, fotografias, né, revistas científicas, jornais, CDs, DVDs, documentos também, né, artefatos de museu, artefatos físicos ali. Então, se eu tenho todos esses suportes de informação, se eu considerar que isso também pode ser desconstruído como átomo, o que eu tenho lá dentro, né? Então vamos desconstruir um desses suportes junto comigo aqui, como o livro, por exemplo, né? Vamos deixar essa desconstrução
visualmente interessante também para a gente conseguir entender esse caminho de chegar lá no núcleo do átomo, né? Então eu tenho o livro, né? O livro, como suporte específico, ele tem uma forma de organização das informações lá dentro, tá? Tudo que tem lá dentro do livro, vocês concordam comigo que é informação, certo? Então, como que geralmente isso é organizado? Eu tenho aqui a falsa folha de rosto, começando o livro, né? Então todo mundo aí deve ter um livro em casa, pega lá, confere e vê que às vezes não tem todas essas partes, mas tem livro que traz tudo isso, ou traz pelo menos 70% do que está aqui. Que é uma primeira falsa folha de rosto, uma folha em branco, aí vem uma folha de rosto trazendo o nome do livro, a editora, o ano que esse livro foi publicado, aí tem uma dedicatória, pode ter um agradecimento, uma frase para iniciar o conteúdo, uma apresentação do que vai ter na obra, como essa obra foi construída, um prefácio, né, que geralmente é alguém convidado que faz uma introdução ao tema de uma forma a amarrar tudo para ir te preparando para entrar no conteúdo. Aí você tem um sumário, né, para te ajudar. Né? O que é o sumário? É aquela subdivisão do conteúdo que está dentro do livro de uma forma que fique quebrado em várias partes, em vários blocos, para te ajudar a entender por onde você vai caminhar, qual é o roteiro, a trilha de leitura e quais conteúdos você vai passar. Esse sumário também te ajuda a ir direto num assunto específico e não passar pela leitura de forma linear. Você não precisa ler da capa até o fim. Você pode ir lá no sumário, escolher um tema específico, né? Se é um livro mais técnico. E se for um livro de ficção, talvez você faça sim a leitura linear, mas se você quiser retomar um ponto da leitura, você vai no sumário e descobre onde é que estava aquele tema, ou se você quer ler de novo, enfim. Depois vem o texto de fato, aí sim entra o texto do assunto, né? O capítulo 1, capítulo 2 pode ser uma história, uma ficção, ou pode ser um livro sobre física, ou sobre biblioteconomia, ou sobre direito, enfim. Aí no final tem elementos pós-textuais, né? Pós o texto, de fato, tem alguns elementos que também estão lá por algum motivo. Também te auxiliam a organizar as informações lá dentro. São as referências bibliográficas, né? Quais são os livros e artigos e sites que foram pesquisados para a construção desse conteúdo. Um glossário de termos que possam estar estranhos ali, possam ser novos ou desconhecidos à maioria das pessoas que estão estudando aquele conteúdo. Então é tipo um dicionário no final do livro com os termos que aparecem nesse livro, para você ter um conhecimento maior, ampliar o teu aprendizado. Aí você tem apêndices ou anexos, pode ter, né? E no final você também pode ter um índice. Qual que é a diferença de sumário e índice, né? Por que o índice está no fim? Porque geralmente o índice ele traz contextualizado a esse conteúdo, por exemplo, de física, ele traz todos os nomes de inventores, de cientistas que são citados no texto, todas as teorias citadas nesse texto, todos os locais citados, tudo que possa ser útil que você gostaria de procurar, mas como o livro não é um Google, ele não tem uma caixinha de busca que você vai digitar e ele vai trazer para você, você tem que até o índice entender, por exemplo, em todas as páginas em que o Isaac Newton é citado. Na página 15 ele é citado, na página 25 ele é citado, então se você quer entender e buscar pelo Isaac Newton dentro da obra, você vai pelo índice e consegue identificar mais rapidamente onde ele estaria, ao invés de ter que lembrar e ler tudo de novo, certo? E se eu propor, né, que a partir dessa organização, então lembrando que aqui eu estou organizando informações para ajudar o meu leitor a conseguir acompanhar esse conteúdo, achar o que ele precisa lá dentro do suporte livro, né? Então, estou dentro de um suporte chamado livro. Mas se eu organizar essa mesma estrutura que eu acabei de apresentar de uma outra maneira, eu tenho aqui uma construção de taxonomia, né? Da mesma maneira que eu organizei aqui por páginas, eu poderia organizar dessa outra forma. Então vamos olhar mais de pertinho. Lá dos elementos antes do texto, né, eu tenho aqui sumário, prefácio, apresentação, epígrafe, agradecimento, dedicatória. E dentro do sumário, por exemplo, eu abro para uma subestrutura. Dentro do sumário eu vou apresentar o capítulo 1, capítulo 2, qual é o capítulo 3. Isso tudo na página do sumário. Eu estou trazendo as informações de que existe o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, enfim. Posso ter um subcapítulo 1.1, 1.2, né? Abrir esse capítulo em mais partes, subpartes. E se eu pegar só o capítulo mesmo, aí eu tô lá no texto, no capítulo 1, né? Entrei no elemento textual, tô no primeiro capítulo que fala de um assunto X, a obra já foi dividida dessa forma, porque o contexto do conteúdo do capítulo 1 é diferente do contexto do capítulo 2, então fez sentido para o autor dividir o conteúdo em capítulos.
Então, o capítulo 1 ele vai me trazer um recorte do conteúdo total do livro, certo? Então, o capítulo 1 é um assunto X, e dentro do capítulo, só desse pedacinho, então eu estou vindo lá do livro, do sumário, dentro do capítulo, da divisão de capítulos, dentro do capítulo 1, eu estou diminuindo ali, eu estou chegando mais próximo do núcleo. Dentro do capítulo 1 eu teria uma introdução do texto, um desenvolvimento, uma conclusão, né? E no final posso ter as referências só daquele capítulo. E se eu dividir o pequeno espaço, né, o trecho de conteúdo que se refere à introdução, eu tenho dentro da introdução parágrafos, dentro dos parágrafos eu tenho os períodos, lá dentro eu tenho frases, as frases são formadas por orações, e se eu pegar uma única oração, eu tenho um sujeito, um predicado, um objeto, um sujeito, perdão, eu escrevi errado aqui, o sujeito, predicado e um objeto, não é sujeito, verbo, predicado, é o sujeito, o predicado e o objeto, ou seja, alguém que faz, né, esse é o verbo, que faz, é o predicado, alguma coisa, que é o objeto. Então, se eu conseguir pegar do livro e desconstruir a informação desse livro, eu posso chegar até a oração e o sujeito, o verbo e o que ele faz, né? E eu consigo ter um assunto específico, uma tag ali que eu conseguisse identificar o assunto do primeiro parágrafo, o grande assunto do segundo parágrafo, ou o grande assunto do capítulo 1, enfim, eu consigo entender qual é o dado mais importante ali, quais são os dados mais importantes de cada pedaço do livro, né? E também quais são os dados mais importantes de blocos maiores ou menores de informação. Mas aqui a gente desconstruiu até a menor parte que poderia existir, né, que é chegar aqui na palavra, né, na frase, na oração e depois a palavra, certo? E se você pegar um site, um aplicativo, uma plataforma, né, um ambiente digital, vamos observar como que a organização disso é feita. Então, dentro da arquitetura da informação, uma das formas de organizar, um dos entregáveis que fazem parte do projeto de arquitetura de informação é criar esse tipo de estrutura aqui, que é chamado de sitemap. Tá? O sitemap é a mesma estrutura de taxonomia que eu mostrei para vocês agora, só que ele vai dividir o conteúdo do site, como se esse site também fosse um suporte de informação. Lá dentro tem informação, tem dado, tem metadado, mas eu tenho também contextos, né? Então a página inicial, que a gente chama de home, é um contexto. É o primeiro contexto em que o usuário pode cair nessa página, ou não, ele pode entrar por outros caminhos, mas é a página que é a apresentação, é a primeira sala de estar dessa casa, desse ambiente digital. E dentro da home, geralmente, é onde estão todos os elementos, uma visão geral de tudo que existe para você conseguir navegar e encontrar o que você quer. Então, dentro da home, a gente tem um menu que funciona como um sumário de livro, né? Eu vou entender onde estão as principais categorias, grandes divisões de conteúdo e de informações. Então, quais são as grandes divisões dentro desse site? Eu tenho um primeiro capítulo aqui, um primeiro contexto desse site que traz uma página onde está toda a informação relacionada a produtos. Então, dentro desse contexto de produtos, eu tenho subcategorias, eu tenho outras páginas que estão dentro dessa, conteúdos que estão ali dentro, que, né, podem estar na mesma página, em páginas diferentes, mas todas dentro do contexto de produtos. Ali dentro eu falo das categorias de produto, dentro das categorias eu tenho os tipos, né, de categorias de produto, como coleções, né, e lá no mesmo nível de categorias de produtos, eu também tenho os detalhes sobre cada categoria de produto, tá? E aqui eu tenho outro capítulo desse site, eu tenho um outro contexto de conteúdo e informação, que é o carrinho, né? Eu tenho pedido, o resumo do pedido que eu fiz. Então, se eu escolher um produto ali dentro da minha coleção, sei lá, se fosse um site sobre sapatos, eu escolhi um sapato, eu vou colocar esse sapato no meu carrinho de compra, e lá dentro do contexto do carrinho eu tenho outras subinformações associadas, como o resumo do meu pedido, né? E métodos de pagamento, o cadastro do meu cartão de crédito, ou a emissão do meu boleto, né? E num outro capítulo, no mesmo nível aqui, eu tenho a minha conta, né? O meu perfil. Então eu tenho dados sobre mim, quem eu sou, meu nome, meu CPF, meu endereço de entrega, meu endereço de recebimento de boleto, ou eu tenho o meu cartão de crédito e dados de pagamento, tenho uma senha, o local onde eu posso alterar minha senha, são dados dentro de um contexto de perfil, né?
E eu tenho outras páginas, eu posso ter vários capítulos aqui e subcapítulos desse site, né? Não é um livro, mas imagine que cada contexto aqui é uma categoria maior que vai se subdividindo em informações. E essa subdivisão serve para que o usuário consiga se encontrar lá dentro, né? Realizar a atividade que ele precisa da forma mais simples, rápida, e essas categorias, os nomes, os termos, têm que fazer sentido para ele. Então a gente garante ali, né, um fluxo também. Depois de dividir dessa forma, a gente faz um fluxo entre essas categorias. Então, se eu estou dentro de carrinho e eu quero ir direto para o meu perfil, qual é o fluxo e o caminho que eu faço? Da mesma forma, né? Eu posso navegar por um livro ou por um site. Então, dentro de uma imagem de aplicativo aqui, vamos supor que esse site que eu falei para vocês, essa Home, esse sitemap, ele também é um aplicativo, né? Tem um aplicativo dele. Eu tenho fluxo. Eu saio da Home, eu vou para uma outra página, eu posso fazer a compra, que eu tomo uma decisão se vai ser por cartão ou boleto, e aí, assim por diante, eu vou construindo um fluxo, que são as interações possíveis e ações que eu vou realizar lá dentro para alcançar um objetivo, como por exemplo, fazer a compra do sapato, ou trocar a senha da minha conta, ou preencher os dados do meu perfil, e assim por diante. Tá? Então, o fluxo da leitura desses dados, dessas informações dentro de um site, de um aplicativo, e também da busca dessas informações, da compreensão delas em cada contexto, também fazem parte do nosso escopo, assim como a gente sempre organizou informações em bases de dados, em grandes plataformas, né, em bases de acervos, que contêm todo tipo de informação possível. Então, se eu preciso navegar por um livro, quais são os elementos que eu utilizo, né? Eu utilizo o sumário, eu utilizo o índice lá no fim, que eu já expliquei para vocês. Eu posso ir direto para uma página, se eu já sei que o conteúdo que eu quero está na página 10, eu faço todo um atalho até a página 10, né? Eu posso folhear até encontrar o que eu quero, que é similar à analogia de quem entra no site e fica fuçando as coisas, conhecendo aquele ambiente, conhecendo o site, tudo que tem lá. E eu posso também navegar por contextos, eu posso ir direto no capítulo 3, eu posso ir direto onde eu quero, né, e ir pulando de contexto em contexto, de uma forma que essa jornada faça sentido para mim. E se eu estou navegando num site, é a mesma coisa, né? Eu posso utilizar o menu superior, por exemplo. Aqui tem um site, por exemplo, o Globo.com. Eu posso navegar pelos itens de menu do G1, do Globo, Valor, que são outros produtos, outros contextos. Posso ir até a minha conta, preencher dados do meu perfil. Posso acessar um menu com itens mais específicos, subcategorias aqui, dentro de um menu lateral. Eu posso ir até o sitemap dentro desse site para tentar encontrar o que eu quero. Posso ir de hiperlink em hiperlink, de uma notícia para outra, e fazendo um caminho, né, que só faz sentido para mim, porque eu vou escolhendo em cada contexto que eu quero percorrer. E todas essas divisões aqui também são divisões por contexto. E se eu estiver numa página de livro, né, eu não estou falando do livro agora, eu entrei numa página específica, será que eu também tenho algum tipo de navegação diferente, né, especial? Também. Eu tenho informação aqui, eu tenho leitura dessa informação. Então, quando eu abro uma página de um assunto dentro de um livro físico ali, ou digital, eu tenho o título, né? Um subtítulo que me ajuda a entender esse conteúdo. Eu tenho todos os textos que estão em maior ou menor destaque, às vezes estão em negrito, que chamam a minha atenção, me ajudam a fazer uma leitura só dos termos em destaque, né? Eu tenho os parágrafos que são divididos ali para um espaçamento um pouquinho maior. São blocos grandes de texto que me ajudam na minha leitura, não fica aquela parede de texto grudada, né? Então eu consigo encontrar onde eu estava mesmo. Ah, eu estava aqui no quarto parágrafo. Eu tenho as notas de rodapé que trazem informações complementares ao que eu estou lendo, curiosidades, explicações. E eu também estou dentro de um contexto, eu estou no contexto desse subtítulo, desse capítulo. Eu estou no contexto dessa página que traz um assunto específico diferente de outras páginas desse livro. Então, da mesma forma, eu estou navegando por contexto, eu estou usando elementos visuais que me ajudam a identificar onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu tenho ali, né? E eu também estou resolvendo uma necessidade minha, que é entender esse conteúdo. Porque, afinal de contas, a gente lê o livro para entender o conteúdo que está lá dentro. Mas eu também posso navegar por outro tipo de suporte de informação, como, por exemplo, um conjunto de informações sobre um projeto específico dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Imagine aqui que esse projeto está organizado como uma agenda, né? Não precisa ser uma agenda de papel, pode ser um repositório, pode ser o Notion, né? Que é uma ferramenta muito bacana, pode ser uma pasta, podem ser vários itens diferentes, visuais, textuais, todos colocados dentro de um mesmo lugar, para que haja o quê? Uma organização do que é a fase inicial de um projeto. Então, imagine essas abinhas aqui de organização dessa agenda, né?
como fases e subgrupos, subcategorias, categorias maiores, subcategorias que me ajudam a encontrar, a registrar as informações desse projeto, quem está participando, o que foi feito, em que fase, o que será feito, qual é o cronograma, quais foram as primeiras interações com o cliente, o que combinamos, né? Então, da mesma forma, eu organizo as informações de um projeto com o intuito de registrar para depois utilizar, para compreender, para organizar e recuperar essas informações, né, quando eu quiser buscar por elas, eu vou navegar por contextos na hora de fazer essa busca. Também preciso pensar dessa mesma forma lógica, dessa forma taxonômica, como que eu vou organizar a informação. Então, nós, profissionais da biblioteconomia, profissionais de informação, pensamos nisso, em como tratar essa informação. Então, primeira coisa, geralmente a gente precisa pegar um todo, né, um projeto que já está pronto, alguém te contrata, enfim, você tem uma organização que era feita de alguma forma. Dificilmente alguém te contrata para fazer algo do zero, né? De repente já está tudo lá, e eles não estão se achando, está tudo uma confusão, pode ser dentro de um site ou dentro da empresa, do arquivo da empresa. Geralmente eles te chamam assim, olha, tá uma zona, a gente precisa da sua ajuda. Então, a primeira coisa é pegar todo esse conteúdo, mapear esse conteúdo de forma geral, tudo que existe, um grande inventário de todas as informações, os setores que produzem, onde estão essas informações, e desconstruir tudo isso, né? Então, tinha uma forma de construção, a gente desconstrói para organizar de novo, né? E pensar em como fazer a governança disso, porque não adianta arrumar uma vez e não dar manutenção para isso. E aí a gente tem que trabalhar com a desambiguação de informação, então o que é que precisa aparecer em vários locais, ou o que, que não pode se repetir e se duplicar, né? Onde eu vou guardar a informação original e garantir o versionamento disso, para que todo mundo tenha acesso à informação atualizada da mesma coisa, esteja na mesma linha, na mesma página, né? Senão cada um cria uma versão do seu documento e cada um está falando de uma coisa. Onde eu vou desambiguar isso? Como, né? Como que eu vou classificar isso? Eu posso trabalhar com uma classificação multifacetada ou não? O que é multifacetada? A mesma informação pode estar em mais de uma categoria, né? Então, se eu tenho uma informação sobre livros que falam sobre direito digital, por exemplo, dentro de cursos como arquitetura de informação, o X, eu também posso ter alguma coisa me levando para o direito digital, porque eu também falo de LGPD no contexto de big techs, de produção de conteúdo, de como salvar dados pessoais em plataformas digitais. Então, eu também tenho que ter, talvez para o meu usuário, algo sobre direito digital dentro da categoria big techs, arquitetura de informação, se esse site, por exemplo, for um site de uma faculdade, de uma biblioteca, né? E da mesma forma, qualquer outra informação, às vezes faz sentido que ela apareça em mais de um lugar, mas eu não estou duplicando, eu estou fazendo referência à mesma informação, só que eu estou só aumentando as chances de caminho até ela, né, trazendo mais portas para chegar na mesma informação, sem criar ambiguidades. Eu também tenho que indexar, né, essa informação, fazer com que ela faça parte de um grande índice, uma organização total, geral, para que depois eu possa organizar esse índice, possa colocar isso dentro de alguma coisa, né? Quando a gente fala de indexação do Google, eu estou organizando tudo dentro de um índice, dentro do servidor do Google. É o que ele faz, ele lê todas as páginas de sites que existem, de hora em hora ele atualiza o que tem dentro de cada site que é publicado, e aí ele coloca tudo isso dentro de um grande índice, é o chamado indexador do Google, lá nos servidores deles. E eu preciso pensar em como que essa informação vai ser recuperada. Então eu vou ter que classificar, taguear, fazer descrição, indexar. Quais são os metadados que vão fazer sentido, e aí eu vou explicar melhor isso depois, para que quando alguém buscar lá na caixinha de busca, né, porque tem muita coisa, como é que eu vou achar o que eu preciso? Essa caixinha de busca tem que trazer o resultado para mim. Eu tenho que identificar unicamente cada informação. Então eu não posso confundir uma pessoa da empresa com outra pessoa da empresa. Tem que ter dados, metadados, que façam com que eu saiba quem é a Lígia e quem é a outra Lígia. Né? Tem duas pessoas chamadas Lígias, mas cada uma é uma pessoa. Tem dois documentos chamados contrato, mas cada contrato é de uma empresa. Então, quais são os metadados que diferenciam, identificam unicamente cada coisa, cada informação ou cada documento? E eu preciso fazer tudo isso, né? Organizar essa orquestra toda de uma forma que o todo fique coerente e que cada contexto faça sentido num fluxo de jornadas. Então, navegando entre as informações, entre esses contextos, eu tenho que fazer com que essas jornadas também sejam fluxos coerentes, com uma boa experiência de navegação e uma boa experiência informacional também. Bom,
Como profissionais de informação, a gente também sempre atuou com um dos pilares que vem da área de design, né, do UX design, que são, lá no design a gente tem o pilar da empatia, da colaboração e da experimentação. A gente também sempre atuou de alguma maneira pensando, né, nesses pilares, porque dentro do profissional, dentro da profissão, né, da biblioteconomia, a gente também atua com a empatia, no sentido de entender a necessidade de usuário, para quem estamos fazendo, para quem estamos organizando, quem vai usar essa informação e como, né, como iremos disponibilizar, quem vai ficar responsável por disponibilizar a manutenção para essa informação, como amarrar tudo isso e projetar um serviço adequado, né? Então, a gente também lida com as questões da visão 360, como capacidade técnica, recursos e viabilidade técnica, pessoas disponíveis e capacidades e habilidades da equipe, qual é a necessidade e o desejo do nosso usuário, né? O que nós vamos atender e, claro, viabilidade de financeiro, né? Como a gente vai fazer? Tem recurso financeiro para isso? Quais são as regras de negócio? A gente está dentro de uma instituição que faz parte de uma empresa, ou um setor que está dentro de uma empresa e tem regras de negócio, tem visão, objetivo, coisas muito além daqui que a gente tem que estar alinhado também. E pensando em como tratar e organizar a informação e os metadados, né? Metadados são aqueles dados associados a que descrevem metadados descrevem o dado e o dado, vários dados juntos, um conjunto de dados vai me permitir ter uma informação, né, inferir sobre aquilo e gerar informação. E aí, tendo mais informação, vários conjuntos de informações diferentes, mais uma inferência sobre aquilo, eu tenho o conhecimento. Então, para organizar e tratar isso, a gente acaba atuando com uma visão sistêmica. E essa visão sistêmica, quando a gente faz um mapeamento total de como é o fluxo de informações que está ocorrendo dentro de um setor, dentro de uma empresa, dentro de um produto, a gente acaba atuando um pouco como ponte, né? A gente é aquela pessoa que fica amarrando as coisas e construindo ponte entre pessoas, entre times, entre produtos, entre setores da empresa, e a gente ajuda a quebrar os silos, né? Que são aquelas coisas que tornam o setor tão fechado, tão hermético, que ninguém sabe o que o outro está fazendo, sendo que precisaria saber para poder trabalhar junto, né? Então, a gente facilita a compreensão de por que está fazendo, para quem está fazendo, quais são os fluxos que existem, quem está produzindo determinada informação, quem está precisando dessa informação, para quem que vocês estavam fazendo, né? Documentando cada etapa de cada coisa, de uma forma que todo mundo encontre depois. E eu falei de metadados, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Então, quando eu estou falando de metadados, eu estou explicando o dado nome de uma pessoa. O nome Lígia é um dado. Isso solto não me diz nada, mas se eu digo que Lígia também é associada ao dado mulher, associada ao dado Brasil, nasceu no Brasil, eu digo que a Lígia é uma mulher brasileira. Aí eu tenho uma informação. E se eu pegar essa informação e juntar com várias outras informações da minha vida, você pode ter conhecimento sobre mim, né? Um conteúdo, ele pode ser pesquisado e conectado a outros conteúdos por meio dos diferentes contextos. E também as propriedades que eu associo a esse contexto. Então, o contexto de compra dentro de um site, o contexto do pagamento, tem quais propriedades eu tenho que ter ali, quais dados eu tenho que ter ali, quais informações. Eu tenho que ter dados de pagamento, tenho que ter dados de endereço de entrega, eu tenho que ter os dados sobre opções de pagamento. Então, esses dados, essas informações não podem estar na home, porque não faz sentido na jornada eu passar pela home e já de cara ver meus dados de pagamento, pensar nisso enquanto eu estou conhecendo o site. Eu estou lá navegando pelos produtos, informações para entender o que eu quero primeiro e depois é que eu vou para pagamento. Talvez vá para pagamento. Então, essa jornada, esse fluxo tem que fazer sentido entre contextos, mas todos os conteúdos estão conectados de alguma forma. E mesmo se a gente pegar, né, a gente falou de livros, falamos de sites, mas vamos imaginar um artefato, né? Eu falei do nome, o meu nome é um dado, mas vamos pegar um botão de camisa. Será que eu consigo extrair alguma coisa desse botão, né? Então pensa que é uma loja, um site que vende botões. Vende zíper, vende tudo, né? E vende botões. Então eu vou colocar esse botão dentro do meu site para ser vendido, né? Vou ter o quê lá? Informações sobre esse botão, dados sobre esse botão, num contexto lá da categoria X, e eu preciso entender onde eu vou colocar esse botão,
onde é o melhor contexto para as informações sobre esse botão, que dados eu tenho sobre ele, que metadados eu tenho que carregar sobre esses dados, né? Descrever esses dados da melhor forma para que o sistema de busca encontre, que o usuário ache, né? Para que eu consiga cadastrá-lo dentro da minha, do meu setor de logística ali, de estoque de produtos. Eu tenho que fazer a entrega disso. Então, o que eu preciso saber sobre esse botão? Então, a gente começa um processo aqui, que a gente sempre fez, né? O bibliotecário sempre trabalhou com isso, de extrair as informações, né? Fazer uma síntese, um resumo, extrair os descritores possíveis e dados, né? Metadados possíveis sobre esse botão. Eu tenho aqui vários dados importantes, ou melhor, eu tenho vários metadados aqui que podem estar encaixados em diferentes contextos. Por exemplo, num contexto de eu entender se esse botão ecologicamente é positivo, né? Eu faço pergunta para ele: você é reciclável? O seu material é biodegradável? Não, então ele não é um botão que vai estar numa categoria de produtos biodegradáveis ou recicláveis. Esse botão faz parte de alguma coleção? Sim, ele foi desenvolvido por um designer, então eu tenho aqui um designer que desenvolveu uma coleção de botões feitos de cerâmica, sei lá. E aí faz parte de uma coleção específica, né, desse designer. Então quem conhece o designer vai buscar por coleções de produtos que ele cria, ou não, né? Então se essa informação é importante, esse metadado é importante, eu tenho que incluir aqui. Então eu posso ter um contexto no meu site de coleções de produtos por designers, se isso fizer sentido, né? Qual é a cor desse botão, né? Então dentro da categoria cores eu vou colocar que esse botão é laranja, né? Que ele tem 4 furos. Qual é a textura dele? É lisa, é rugosa, é listradinha, né? Em quais aplicações de tecido eu posso fazer, né? Então, alguns botões a gente costura, outros a gente precisa usar um sistema para prensar, né? Qual tipo de acabamento, material utilizado. E aí eu tenho dados de compra mesmo, de fornecedor, quem é o fabricante, qual é o código desse produto dentro do site, ele é vendido por pacote ou unidade, qual é o método de fabricação, é um produto inflamável, preciso trazer alguma informação útil de segurança para o meu usuário, como por exemplo, cuidado para crianças de 4 ou 3 anos, para não engolirem isso, enfim, faz sentido isso porque eu estou tendo um público infantil ali por meio dos pais, claro, que estão navegando, mas isso é comprado para usar para roupa infantil, então tem que ter algum cuidado ou não, né? Quais assuntos estão relacionados a esse botão? Se eu quiser classificar ele por assunto dentro do site, então está relacionado ao quê? A costura, a fabricação, a moda, a tipos de botões de plástico cor laranja, enfim, como que eu vou organizar essa informação? E é aí que aparecem as oportunidades, né? Porque quando eu estou fazendo essa abstração, entendendo tudo que eu posso extrair desse botão, eu estou pensando em extrair dados e metadados a partir das necessidades do negócio, que informações eu preciso ter, porque eu posso fazer aqui, né, uma malha infinita de dados e metadados, mas eu não preciso de todos eles. Então, para quem eu estou fazendo, quem são os usuários, quem são os clientes, que contextos eu preciso colocar esse botão, né, em que contextos ele vai ser utilizado, dentro de um fluxo de serviço, assim. Desde o fornecedor que vai lidar com esse botão até o meu cliente final que vai comprar e receber na casa dele, eu tenho uma série de caminhos, de atividades, de ações, e cada ação vai precisar de uma série de metadados. Eu posso ajudar a pensar em todas essas ações e extrair os metadados e fazer um cadastro bem completo para que todo mundo tenha a informação que precisa. E eu tenho as oportunidades de pensar também em negócio, claro, por que não? Então, pode ter uma campanha, né, um anúncio, uma parceria que possa ser feita a partir desse botão e todos os produtos associados a ele numa semana específica de costura, sei lá, a semana da costura, a semana da moda. Então, esse botão é de um designer super famoso, chegou a semana em que esse designer está fazendo um evento, então a gente vai colocar esse botão num segmento de campanha, né, de marketing, e o marketing só vai encontrar esse conteúdo para poder fazer uma página onde venda esse botão com outros conteúdos associados, se ele encontrar esse botão pelo nome do designer, ou pela cor, né, ou pelo preço, enfim. E aí eu tenho o livro, né, que todo mundo acha que é a única coisa, o único suporte de informação que um bibliotecário é capaz de lidar, né? Mas nós aprendemos a lidar com toda essa lógica usando o suporte de informação livro, porém, independente do suporte da informação, qualquer coisa tem dados e metadados, né? Uma pessoa, um botão, uma notícia de jornal, enfim.
E a gente sempre fez esse mesmo exercício com os livros, né? A gente identifica todas as perguntas possíveis de um usuário para ele buscar esse conteúdo. E todo mundo que vai buscar esse conteúdo, pode ser um professor, pode ser um pessoal da comunidade externa, pode ser um aluno, podem ser pessoas de uma livraria, então é um cliente comprando essa obra, né? Muitos bibliotecários trabalham na área de editoração, livrarias. Então a gente tem aqui vários metadados, como qual é o autor, qual é o ilustrador, quantas páginas tem, qual é o ISBN ou SKU, que são códigos internacionais para identificar esse produto, quais os descritores de assunto associados a essa obra, qual é o peso, a dimensão, né? Então isso aqui é importante para quem vai fazer a entrega, quem vai embalar esse livro. Qual é o ano, qual foi o local, qual é o preço, licença de uso, é um livro de uso gratuito, distribuição gratuita, tem PDF, né? Qual é o formato, é PDF, é papel, e assim por diante. Mas e se for uma notícia, por exemplo? Eu tenho aqui uma notícia, um site de blog, sei lá, um blog, né, que trata de receitas, ou um site que vai falar de receitas. Então eu tenho aqui uma receita de uma torta fria de frango, por exemplo, né? E tem o que aqui? Vários dados e metadados. Eu tenho o título, que me ajuda a identificar. Eu tenho uma mini sinopse, né? Então, assim, como uma sinopse do livro, um resuminho do livro para eu não ter que ler ele inteiro para entender o assunto. Eu tenho aqui uma sinopsezinha do que eu vou encontrar aqui embaixo, né? Então, a torta fria de frango é uma sugestão fácil, rápida, econômica. Olha quantos dados, ela é econômica. Então, o preço de fabricação, de produção dessa torta é baixo, numa média considerada padrão ali, é baixo. Posso usar para quê? Lanche da tarde, uma sugestão de ocasião. Eu tenho aqui que ela leva poucos ingredientes, o que reforça ser econômica e reforça a facilidade também, né, na produção. Eu tenho uma foto que me ajuda até a imagem, né, um dado sobre a imagem de como ela fica, como a sugestão dela ser apresentada. Eu tenho o tempo de preparo, eu tenho quantas porções ela rende. Então, se eu quero fazer eu estou procurando por receitas para um lanche da tarde para os coleguinhas do meu filho aqui em casa, tipo, são 10 crianças que vão vir aqui. Essa receita dá para todo mundo, ou vai sobrar, ou vai faltar, né? Então, aí eu entro de fato na receita, no texto da receita, o ingrediente, né? Todos os ingredientes do recheio, o modo de preparo, depois segue para como que isso é feita a montagem dessa torta, em camadas, enfim. Aí eu tenho de fato vários outros dados aqui. Todos os ingredientes são dados, né? O milho, a ervilha. Se eu estou procurando lá num buscador dentro desse site, dentro de um catálogo, eu quero receitas que usem frango, milho e ervilha, porque é o que eu tenho em casa, né? Então, eu tenho aqui a opção de encontrar essa receita. Então, a pessoa geralmente vai no Google procurar por isso, né? A gente usa o Google para procurar. Eu preciso de presente adequado para o Dia das Mães, barato, né? Porque eu tô sem grana. Eu preciso de presente adequado para o Dia das Mães. A minha mãe é advogada, o que combina, né, com a profissão dela, que eu poderia dar no Dia das Mães? Então a gente faz o quê na busca? A gente tenta associar todos os dados e metadados que a gente conhece para chegar na nossa informação, né? E aqui a gente está fazendo o caminho inverso, a gente está pensando nesse conteúdo, extraindo esses dados para fazer a busca. Então, o modo de preparo, enfim, também tem dados, né? Se é refogado, se é cozido, se vai água, né? Como que é feito o tempo de preparo. Cada dado de tempo aqui também é importante, porque de repente essa pessoa não vai ter muito tempo para fazer, então não interessa essa receita, né? E aí, se eu tivesse que tirar vários metadados daqui, eu consigo também, né? Em que ano se foi publicado, quais ingredientes pertencem a isso, que ocasião, né? Segmentação de anúncios possíveis para esse tipo de produto, rendimento, avaliação dos usuários, né? Custo médio, enfim. Coisas que já apareceram ali que a gente já mostrou, né? Qual é o assunto principal? É gastronomia? É receitas salgadas? E aí depende de como o meu site, de como a organização da informação vai acontecer e de como fica mais fácil para o meu usuário encontrar, né? Mas eu estou organizando aqui também coisas que o meu usuário precisa, dados que ele precisa e dados que internamente quem organiza essa informação é que precisa, né? Então aquele que produz o conteúdo, organiza isso dentro do site, ou guarda esse conteúdo dentro do site, também tem que saber de alguns dados e metadados para uso do time, da equipe. O nosso usuário vai precisar de alguns conteúdos, de alguns dados daqui, mas não todos. Então a gente atende a necessidade de dados para todos os envolvidos, né? Mas afinal de contas, né, você já deve ter ouvido falar aí que eu trabalho dentro de uma área onde eu aplico ontologia semântica, eu desenvolvo ontologia semântica.
E aí, será que isso tem a ver com UX designer? E será que isso tem a ver com bibliotecários, né? Porque afinal de contas eu venho dessa formação da biblioteconomia. Será que isso tem a ver? Né? Bom, tem tudo a ver. Mas aí a gente precisa entender o que é essa tal de ontologia semântica. Não é tão fácil, mas eu convido você também a fazer parte de um grupo do LinkedIn chamado IABiblioBR, que é um grupo de estudiosos, enfim, coordenados por uma bibliotecária chamada Fabiola Vizentin, e ela fala bastante sobre o assunto, traz pessoas que compartilham conteúdos, tem uma série de lives e webinários sobre o tema, né, tanto na teoria como na prática. Então, quem quiser entender mais também fica essa dica. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho, assim, de forma muito introdutória, o que é isso daí. Eu falei tanto de metadados, tem uma área, né, que pode atuar com ontologia semântica, que pode atuar com metadados, chamada ontologia semântica. Quem é da área da biblioteconomia já ouviu falar de tesauros, vocabulários controlados, taxonomia, né? E quando a gente pensa em taxonomia, a gente pensa nessa organização que eu mostrei para vocês, né, de uma classe, das suas subclasses, dos dados que estão lá dentro, dos metadados associados a esses dados. E se eu tivesse que organizar, né, todas essas informações numa grande rede, sem pensar em fluxo de navegação, eu estou pensando numa rede entre as informações soltas, né? Todos os dados estão soltos numa grande rede e eu preciso organizar isso. Né? Como é que eu faço isso? A ontologia semântica me permite criar relações entre os conceitos. Né? Então, dentro do famoso tesauro e do vocabulário controlado, a gente tem uma lista hierárquica, né, de termos. Então, planeta Terra, dentro tem os continentes, dentro do continente eu tenho países, dentro do país eu tenho estado, e dentro do estado eu tenho municípios. Então, essa visão do geral para o específico também existe na ontologia, só que eu consigo dizer que o país pertence, não só consigo dizer que o país pertence ao continente, como eu consigo dizer que o Brasil é um país pertencente, ele equivale a todos os países da América Latina. Ele é um país da América Latina. Ou posso dizer que algumas pessoas que estão contidas ali no meu domínio de conhecimento, algumas pessoas que aparecem nessa lista, moram no Brasil, né? E aí a máquina entende, né, quando eu transformo essa organização numa ontologia semântica, eu estou, na verdade, criando uma linguagem que permite que as máquinas entendam que ela pode inferir sobre essa malha de dados, né? Então ela vai entender que se Brasil faz parte de um país da América Latina, alguém que mora dentro do Brasil é latino-americano. Essa inferência é feita naturalmente, automaticamente, porque eu organizei a informação de uma forma que faça sentido, né? E só um tesauro, um vocabulário controlado, que dentro da nossa profissão a gente faz, não é suficiente para uma máquina entender essas relações entre os conceitos. A ontologia semântica me permite ampliar a quantidade de relações e quebrar a visão hierárquica, né, do geral para o específico e começar a cruzar os dados de diferentes formas. Então eu começo a ter liberdade para cruzar esses dados e responder várias perguntas, né, que geralmente é feito numa busca, por um termo, por um assunto, enfim. Então, de forma muito introdutória, se eu tivesse que trazer o assunto da receita para cá e mostrar como seria um pouquinho de uma ontologia semântica, um pedacinho, assim, muito superficial, sem todos os elementos ainda, mas aqui eu teria os ingredientes como fruta, tomate, vegetal, legumes, e essas classes como fruta, por exemplo. Eu posso dizer o que é fruta, né? A laranja, o morango é fruta, até aí o tesauro faz da mesma forma, né? O vocabulário controlado diz que dentro de fruta tem todos os tipos de fruta. Ok, mas aqui eu consigo dizer que pera, maçã, caqui e tomate são similares por algum motivo. Não são similares a morango nem a laranja, mas são similares porque dividem propriedades, metadados, que tornam essas frutas similares por algum motivo, né? Eu posso dizer que o tomate faz parte da categoria hortifruti, também é uma fruta, mas ele também é considerado vegetal, né? E dentro do tesouro eu teria que repetir esse termo, eu escolher, eu vou colocar ele em vegetal ou eu vou colocar ele em fruta? Eu não posso repetir o termo, não posso gerar ambiguidade, eu não posso duplicar esse termo. Então aqui eu consigo dizer que o tomate, né, por meio de uma construção de ontologia semântica, esse desenho, esse formato de grafos, né, de malhas, a gente chama de rede, malha, mas o termo correto seria grafos, eu consigo dizer que tomate é fruta ao mesmo tempo que ele é da categoria hortifruti,
E consigo, né, dizer que ele também é um vegetal, eu consigo multifacetar aqui, né, o tomate. Também digo que ele é considerado legume, talvez numa linguagem popular, né, popularmente chamado de, né, legume, ou considerado legume, mas na verdade ele é uma fruta. O brócolis é um vegetal, mas também é considerado legume. O brócolis é uma verdura, também pode ser considerado uma verdura. A selga e a alface são verduras que têm características muito semelhantes, propriedades que tornam as duas similares. Eu não tenho só esse tipo de organização, tá? Eu poderia dizer, se fosse uma outra situação, eu poderia ter outros tipos de relação que não, o que é similar ou o que pertence ao que. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui um outro tipo de grafo que fale sobre pessoas, vamos ver um exemplo, então. Eu consigo fazer uma interoperabilidade entre vários tipos de classes e relações. Se eu digo que a Joana é uma atleta, eu já não estou dizendo que ela faz parte de uma classe chamada pessoas ou humanos, eu estou dizendo o que ela é, eu estou estabelecendo já uma relação de afirmação, né? O que ela é? Ela é uma pessoa, né, faz parte da classe pessoa, porém ela tem um papel de atleta. Então aqui ela é uma atleta porque ela tem um papel de atleta. Ela tem um papel de, sei lá, personalidade, né, em alguns momentos, porque ela também é famosa, uma atleta famosa. Mas ela pertence à classe pessoa, então eu também posso dizer que ela é uma pessoa, porque ela está dentro de uma classe superior chamada pessoas, né. Ela não vai nunca fazer parte da classe animais de estimação ou animais, ela é uma pessoa. E que papéis uma pessoa pode ter? Né? O papel de animal de estimação? Não. Só os animais podem ter um papel de animais de estimação. Se ela está dentro da classe pessoa, ela herda as propriedades da classe pessoa, então ela pode ser uma atleta, uma personalidade, uma advogada, ela pode ser várias coisas, porém relacionadas à classe pessoa. Eu tenho metadados associados a ela. Eu tenho aqui que a data de nascimento da Joana é 5 de fevereiro de 92. Então eu tenho aqui uma informação única da Joana, que identifica ou me ajuda dentro de um conjunto de dados a identificar que a Joana daqui não é a mesma Joana de lá, né? Eu digo que ela faz parte aqui do time da equipe PSG. Posso estabelecer uma relação que PSG faz parte da competição Campeonato Francês 2022. Posso dizer que esse campeonato tem localização na França, tem uma data de realização no ano X, pertence ao esporte futebol, portanto, dentro dessa organização, eu consigo dizer que a máquina, né, eu consigo dizer para a máquina, então, que ela vai conseguir inferir que esse campeonato francês pertence à França e é futebol, então logo o futebol aqui é internacional. Porque ele entende que França é um país internacional, se eu estou no contexto do Brasil, colocando esse conteúdo, então é um campeonato internacional. Coisa que não aparecia aqui, né? Mas eu posso inferir quando eu relaciono com outros dados. Então, quem faz essa inferência automática é a máquina, porque ela consegue entender a linguagem da ontologia semântica. A ontologia semântica ela é feita para isso, né? Para a gente conseguir gerar os dados de uma forma, numa estrutura que a máquina entenda, tá? Mas afinal, enfim, né? Aí eu dei uma embolada na sua cabeça, né? Fui falar até de ontologia semântica. Mas o que que mudou, né? Eu queria falar o que que mudou quando eu estudei arquitetura de informação e o X, né? Eu que venho da biblioteconomia. Tanto a arquitetura da informação como a área de UX me ampliaram muito, né? O mindset, a cultura e o modelo mental de trabalho em diversos aspectos, né? De cultura colaborativa das empresas, de novos frameworks de trabalho, né? Mas principalmente eu comecei a entender muito mais ainda, de forma mais reforçada, que os ambientes digitais, como sites, aplicativos, plataformas, bases de dados, eram suportes de informação, né? Assim como livro, assim como qualquer outro suporte que a gente aprendia no curso. E dentro da arquitetura de informação, eu comecei a entender o comportamento do leitor quando ele lê a informação numa tela, né, num ambiente digital, que é totalmente diferente, né? Todo esforço cognitivo, o processo é diferente de ler um livro de papel. Eu aprendi a me aprofundar em fluxos e processos e ter uma visão mais sistêmica, né, dessas informações. Inserir o usuário na decisão da classificação dentro da arquitetura de informação, a gente está criando um site que vai ser utilizado por um grupo de pessoas que
são representadas por meio de personas, né? Quem não sabe o que é persona, tem aqui na nossa playlist o que é persona para você entender melhor, mas é a representação de para quem a gente está fazendo. E essas pessoas precisam se encontrar por meio de um modelo mental que faça sentido para elas. Portanto, a gente abre a forma de classificação para coletar a opinião e a visão, né? Um teste junto ao usuário. Coisas que na biblioteca a gente não faz tanto, né? Dependendo do contexto. Mas a gente também se preocupa em organizar na estante ou dentro de um catálogo online. A gente também considera a visão do usuário, mas a gente ainda segue muitos padrões que são importantes dentro de organização de livros em acervos, né? Mas na arquitetura da informação é muito mais focado na necessidade do usuário, bastante focado na necessidade de navegação do usuário. A gente não tem padrões tão bem estabelecidos, porque não faz tanto sentido. O que faz mais sentido é o usuário conseguir encontrar naquele contexto, né? Então, a gente também insere o usuário nessa decisão. Também tive a oportunidade de me aprofundar no estudo de taxonomias e de ontologia semântica, como parte das formas de organização desses conteúdos. E dentro da área de X, né, além de abrir a minha mente, né, mudar mindset, cultura, ter novos frameworks de trabalho à disposição, várias abordagens, métodos, ferramentas disponíveis que me ajudam a fazer o meu trabalho muito melhor, a gente tem um aprofundamento maior nessa área de conhecimento de pesquisa de usuário, de mapeamento das experiências, e aí no meu mundo eu trago isso para o mapeamento de experiência informacional do usuário. Aprendi design de serviço, né, a ter uma visão mais sistêmica, o que casa com a arquitetura de informação. Aprendi processos mais ágeis de trabalho, trabalho mais colaborativo, como esses frameworks de trabalho, essa cultura nova pode me ajudar a ter um trabalho mais colaborativo, a ter mais riqueza na construção de um projeto, de um produto, de um serviço, porque eu tenho uma equipe muito mais multidisciplinar, né, que está olhando para vários aspectos. Eu tenho um trabalho de quebra de silos, a gente não tem nessa cultura do X, nesse mindset do X, ou não deveria ter, né? Silos, que são setores super fechados que não conversam. Não, a gente tem dentro de uma equipe pessoas do marketing, da engenharia, do desenvolvimento, da área de UX, da área de negócios, porque tudo ali vai fazer parte do processo de construção desse produto, desse serviço. Então a gente tem também uma horizontalização, a gente não tem mais aquela visão hierárquica de um setor que não conversa com o outro, né, e coisas inacessíveis. Pelo contrário, assim, as pessoas são acessíveis, a gente pode falar com quem a gente precisa, ir atrás, e todo mundo está numa horizontalização, né. Também dentro de X aprofundei, e quero aprofundar ainda mais meu conhecimento em cultura de métricas, porque a gente tem que medir, mensurar impacto, mensurar resultados, temos que ter metas e resultados para alcançar, temos que entender o que está acontecendo por meio de pesquisa de usuário e métricas associadas, pesquisas mais quantitativas, entre também outras pesquisas qualitativas. Então, essa cultura de métricas é muito forte dentro da cultura de UX. Enfim, aí eu terminei meu tema aqui, falei bastante, hoje o tema foi longo, mas eu espero que você tenha curtido, tenha entendido um pouquinho o que é esse trabalho de desconstruir informação, de chegar no dado, no metadado, entender um pouquinho do que eu estou fazendo hoje nesse contexto específico desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, pode ser que você assista esse vídeo futuramente, eu já esteja em outro projeto, esse projeto já tenha finalizado, mas é um aprendizado que eu estou desenvolvendo agora e que vai comigo para sempre, né? E que todos os bibliotecários têm total capacidade de realizar. Já é uma área, né, muito esperada dentro da arquitetura de informação, dentro da área de UX designer que trabalham junto com projetos focados em arquitetura de informação, ontologia semântica, já se espera muito esse profissional, essa capacidade, essa habilidade que esse profissional da biblioteconomia tem. Então, é uma opção de trabalho de seguir aí para um outro caminho, claro, a partir de cursos, especialização, de muito estudo, mas é um caminho possível, né? E eu trouxe esse tema muito porque eu quero reforçar o princípio, o propósito e a missão do Bibliothinking. Então aqui é a hora que eu vendo meu jabá, mas por uma boa causa. Na verdade, eu estou trazendo para vocês que todos nós aqui, profissionais da informação, da biblioteconomia, que estamos mirando outros nichos de mercado de atuação, nós somos bibliothinkers, nós estamos pensando, né, outras formas, abordagens, outros mindsets de trabalho, nós estamos desbravando outros caminhos e percebendo quanto a nossa capacidade é necessária em projetos. Então eu peço para você apoiar o Bibliothinking, né? Apoie o nosso canal, dá o like, segue a gente, vai lá no nosso Instagram também, no nosso site,
apoie o projeto porque é um projeto bacana e tem um propósito, né, de promover uma maior participação e visibilidade do profissional, dar maior valorização e reconhecimento a esse profissional da biblioteconomia que quer atuar com gestão de conteúdo e informação em meio digital. E a minha missão é ajudar, contribuir para que esses profissionais desenvolvam as competências e as habilidades para atuar com gestão de conteúdo e informação digital a partir do foco na área de UX, um foco na experiência do usuário. Então, fica aqui, né, o meu jabá e muito obrigada para quem acompanhou o vídeo até aqui. Segue aqui o Instagram para quem quiser seguir, @biblio_thinking, e lá eu tô falando desses conteúdos, né? Lá eu tenho posts, conteúdos, enfim, interessantes para te ajudar a caminhar comigo nessas competências, tá bom? Então, obrigada para quem ficou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.